Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá 1420 AM. Para o programa de hoje, Na Era do Espírito, contamos com a participação de Silvana Santos, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Mais uma vez estamos aqui, nesta rádio, fazendo uma comunicação do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Meu nome é Silvana Santos, uma trabalhadora desta casa. Hoje eu gostaria de conversar com vocês com a indagação: o que realmente importa na vida de cada um de nós? Não falo das necessidades que são básicas quanto roupa e alimentação, mas falo daquilo que dá uma alegria existencial na arte de viver, que nos dá um domínio diante da nossa própria vida. É válido lembrar que quando nós, espíritos, na pátria espiritual, estamos organizando o nosso programa reencarnatório, nós utilizamos de ajuda de espíritos abnegados para que possamos fazer escolhas mais assertivas, traçar um rumo para a nossa atual existência. Ao reencarnarmos, muitas vezes passamos pelo véu do esquecimento e perdemos um rumo quanto à nossa verdadeira missão. A questão é: por que estamos aqui? O que nós devemos fazer? Qual a nossa real competência? Muitas vezes não nos achamos tão inteligentes, mas através de estudos atuais, a inteligência é considerada uma múltipla característica. Não é só inteligente aquele que sabe e tem o dom da oratória. Não é só inteligente aquele que sabe lidar com as ciências físicas e matemáticas, mas é inteligente também aquele que sabe cantar, aquele que sabe pintar, aquele que sabe se relacionar com o outro, a chamada inteligência interpessoal. Muitas vezes nós somos tão críticos em relação à vida alheia, traçamos uma linha tão reta e achamos que as pessoas devem andar em cima do que nós achamos que é certo. Vale lembrar que o que é certo ou errado serve unicamente para a nossa vida, e não traçarmos um itinerário para a vida dos outros. Então, reconhecer em nós, se nós temos essa inteligência de saber ouvir, nós perdemos tanto essa capacidade de prestar atenção ao que os outros nos falam. 50% daquilo que nós ouvimos, nós deletamos, nós apagamos e aproveitamos muito pouco. E quando nós estamos sentados ao lado de alguém que quer conversar conosco, de uma maneira deseducada, muitas vezes olhamos no relógio para ver se o tempo já passou, porque eu tenho outras atividades para fazer. É bem válido lembrar que ao nascermos, somos ensinados a falar, somos ensinados a escrever, a caminhar, mas ninguém reservou alguns minutos para nos educar, a ensinar. Capacidade da comunicação que é muito mal desempenhada. Então, desenvolvermos esta nossa capacidade de saber interagir com o outro, de desenvolvermos essa inteligência interpessoal, vai nos facilitar muito a nossa vida. Uma das inteligências raras que nós desconhecemos é a capacidade de lidarmos conosco mesmo. É a inteligência intrapessoal. Será que nós sabemos o que nós estamos sentindo? Será que eu sei por que eu sinto tanta angústia? Será que eu sei por que eu sinto tanta depressão, tanta tristeza? Muitas vezes nós não sabemos nominar nem os sentimentos que nós estamos sentindo. Então é indispensável desenvolver essas nossas competências e que nem sempre elas são inatas.
Nós nascemos, nós reencarnamos com o intuito de educarmos o nosso espírito. E a educação, ela é integral, ela está no meio onde estamos inseridos, que é o meio social, cultural, familiar, mas ela é proveniente também do meio espiritual. Assim formamos a educação integral do indivíduo, e isso faz parte para reconhecermos a nossa missão. Muitas vezes, no desenvolver da nossa vida, nós perdemos o nosso rumo. É necessário pararmos para nos orientarmos e desenvolvermos em nós a visão. Eu conto uma história, porque através de história nós conseguimos rememorar, lembrar com mais facilidade. Acredito que todos que estejam escutando neste momento lembram de uma historinha que é chamada Alice no País das Maravilhas. No momento, a menina Alice está num grande labirinto e ela não sabe qual porta, qual caminho ela deve tomar. E então aparece um gato de sorriso largos e ela diz: Senhor gato, por favor me diga qual o rumo, qual o caminho, qual a porta que eu devo entrar. E ele disse: antes porém, menina, eu quero saber aonde tu queres chegar. E ela disse: não importa, eu quero chegar em qualquer lugar. E o bichano então respondeu: para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Então nós temos que saber aonde queremos chegar para que a gente possa ter sonhos, ter metas e ir construindo. E se no meio do caminho for necessário reorganizar este caminho, esta orientação, que paremos, que descansemos para depois irmos adiante. A vida, ela nos dá a lição a cada momento. Alguns estudiosos da antropologia e da antroposofia, me desculpem, falam que a vida ela vem em ciclos e que há ciclos que se fecham de 7 em 7 anos. Então, quando nós nascemos do 0 aos 7 anos, nós somos completamente dependentes da família. O nosso ciclo social ele é muito restrito ao pai, mãe, irmãos, aos primos. Depois hoje as crianças começam bastante cedo, nas creches, nos colégios, nós começamos a ampliar esse ciclo social. E nós começamos a observar, então, que o nosso pai e a nossa mãe não são perfeitos. Nós já temos um outro ideal de vida, nós admiramos os nossos professores e assim nós vamos criando outras sensibilidades. Ao chegarmos na fase da adolescência, que está cercada entre 14 e 21 anos de idade, eu costumo dizer que é uma fase que nem sempre é muito fácil. Muitas vezes nossos filhos adolescentes não gostam muito de conversar, têm uma determinada resistência ao diálogo com o pai e com a mãe. E quantas vezes a um chamamento materno batem à porta do quarto e nós ficamos assustados. Mas esta fase passa, não se assustem, pai e mãe. E os filhos vão amadurecendo, assim como nós. Chegamos numa fase onde ganhamos o mundo, onde queremos uma estabilidade emocional, geralmente buscamos um companheiro, uma companheira, queremos uma estabilidade econômica, e a vida assim vai passando. Chegamos então na maturidade. Ao chegarmos na maturidade, às vezes chegamos um tanto quanto endurecidos. Mas a maturidade é uma idade em que nós devemos ver a vida na sua plenitude, na vida no seu dia a dia, e o quanto é bom estarmos nesta caminhada. A todos neste momento agradecemos a atenção e desejamos um bom final de semana e até um próximo encontro. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo sábado. Na
A Era do Espírito.